Queridos irmãos, hoje nós vamos entrar num assunto muito importante. Nós estaremos falando sobre um personagem bíblico que muitos não gostam de mencionar o nome. E, na verdade, esse personagem bíblico, ele não gosta de ser lembrado. Ele gosta de passar despercebido. Ele gosta de ser esquecido. Porque numa guerra, uma das estratégias é a camuflagem. Aquele que está em oculto, aquele que não é visto, tem mais chances de conquistar o inimigo. E nós estaremos falando sobre o inimigo das nossas almas. Amém? Estaremos falando sobre qual é o seu alvo do inimigo das nossas almas. Aliás, a frase já fala tudo, né? Se é o inimigo das nossas almas, eu acabei de dar a resposta. Qual é o método que ele usa e quais são as suas estratégias, né? Hoje nós teremos aqui apenas uma aula introdutória, amém? Vamos dar uma pequena pincelada sobre o assunto. Eu não sei quantos aqui têm caneta e papel, mas eu gostaria muito que vocês anotassem, não o que eu vou dizer, porque com a permissão de Deus, o que eu estou dizendo aqui estará indo para a internet, se Deus assim nos permitir, e nós estaremos então podendo assistir novamente esta aula e estas aulas que nós estaremos dando aqui. Mas eu gostaria que você anotasse as suas dúvidas, amém? Suas perguntas a respeito deste assunto, porque nós estaremos estudando, obviamente, sobre Satanás, também chamado de diabo, também chamado de tentador, de maligno. E algumas pessoas não gostam que a gente fale o nome próprio dele, né? Sendo que na realidade, queridos, nem nome próprio ele tem, porque o termo diabo, por exemplo, não é um nome, mas é uma característica. Ele é o caluniador, é um adjetivo grego, diabolos, que não foi traduzido para o português, mas que em grego significa caluniador, tá? E o termo Satanás é um outro adjetivo que significa adversário. Amém, queridos? Então, é importante que nós entendamos isso. Satanás é um outro termo grego que significa adversário. Então nós temos, quando nós falamos Satanás, é uma palavra tanto grega quanto hebraica. Em hebraico, Satã, e em grego, se não me falha a memória, é Satanás mesmo. Deixe-me ver aqui. São muitas as folhas que eu tenho aqui hoje. Isso, é Satanás mesmo, tá? Satanás é a transliteração exata do grego, que significa adversário. Em hebraico, Satã, adversário também. Então são palavras que não foram traduzidas, né, do hebraico, Satã, nem do grego, Satanás, e diabo, que é diabolos, em grego, para o português. Então procurem se lembrar disso. A palavra diabo significa caluniador, aquele que fala mentiras a teu respeito, ok? Isso é um caluniador, ele fala mentiras a teu respeito. Esse é o significado da palavra diabo, em grego diabolos, que significa caluniador. E o termo usado em português como Satanás é uma palavra tanto grega, Satanás, quanto hebraica, Satã, e ambas significam a mesma coisa, significam adversário, amém? Então, guardem isso, tá? O termo diabo, ele aparece na palavra de Deus 35 vezes, tá? Todas elas no Novo Testamento. E é importante, logo de introdução, a gente dar esses dados aqui para vocês. O termo Satanás, no termo grego Satã,
nós temos na Bíblia 23 ocorrências, e o termo Satanás em grego, 32 ocorrências. Somando ambas, nós teremos aqui 55 ocorrências. Então, como vocês podem ver, aparece bastante vezes na Bíblia, né? Satanás e diabo. E com relação a isso, é importante logo de início a gente lembrar o seguinte: que no meio evangélico existem, na maioria das igrejas, dois extremos em relação a este assunto. Existem aqueles que preferem não tocar no assunto, existem até aqueles que nunca dizem essas palavras, né, Satanás e diabo, que, como eu já disse aqui, não são nomes próprios, embora identifiquem um ser maligno que existe. E existe o outro extremo, de igrejas onde se fala dele o tempo todo, né? Tudo é o diabo, qualquer coisa que acontece, a pessoa torceu o pé, é o diabo, deu uma martelada no dedo, é o diabo. Uma vez um amigo meu, que é tio da minha esposa, ele disse que chegou numa igreja e estava lá um irmão, né, ali com a chave, tentando abrir, acho que era o capô do carro, e ele dizia: sai diabo, sai diabo, sai diabo. E aí chegou esse tio da minha esposa lá e se aproximou dele e perguntou: o que aconteceu? É o diabo, irmão, não está deixando eu abrir aqui o capô do carro. Aí ele falou: o porta-malas, melhor dizendo, não deixa eu abrir o porta-malas? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na chave. Ô, meu irmão, essa chave aqui está com um dente quebrado, irmão. Né? Então ele ia ficar ali repreendendo o diabo o tempo todo e nunca ia abrir o porta-mala, porque o problema era que a chave estava com um dentinho quebrado. Então, existem os dois extremos. Existe o extremo daqueles que colocam a culpa no diabo em tudo, e existem aqueles que ignoram que o diabo existe, que ignoram que nós estamos numa batalha espiritual. E eu até entendo essa oposição a se falar em batalha espiritual, principalmente hoje em dia, pela grande lambança que o meio evangélico fez em relação a esse assunto, né? O assunto batalha espiritual, que é um assunto bíblico, que é um assunto seríssimo, importante que nós estejamos estudando, se tornou um assunto quase que proibido em igrejas evangélicas sérias, por conta do que igrejas evangélicas que não levam muito a sério a palavra de Deus, infelizmente, fizeram em relação a esse assunto. Como eu acabei de dizer aqui, por exemplo, aquelas igrejas onde tudo é o diabo, tudo é o diabo, e aí acabam indo a um extremo, né? Existem, por exemplo, irmãos que pensam que para que uma pessoa aceite Cristo, primeiro tem que manifestar o diabo nela, os demônios nela, melhor dizendo, não confundir demônios com diabo, né? Embora todo demônio seja também um diabo, todo demônio também seja caluniador, mentiroso, né? Mas existe o diabo, o caluniador, o chefe dos demônios, ok? Que é também o Satanás. Todo demônio também é um Satanás, é um adversário, mas ele não é o Satanás. Há o príncipe dos demônios, que é Satanás, o diabo. Então, algumas pessoas pensam que todas as pessoas que se convertem a Cristo, necessariamente, primeiro, precisam manifestar algum demônio que tem que ser expulso em nome de Jesus, para que depois ela seja batizada nas águas. Isso é um absurdo, isso não é bíblico, isso não tem base bíblica, ok? Isso não tem base bíblica. Agora, por que é que em algumas igrejas todo culto tem manifestação de demônios? Eu já quero logo nessa introdução ao assunto já podar aqui algumas coisas, né? Para que a gente possa caminhar com mais liberdade dentro desse tema. E para que aqueles que estão assistindo essa palestra pela primeira vez, esse estudo bíblico pela internet pela primeira vez,
não pensem que nós estaremos aqui defendendo práticas estranhas que acontecem em algumas igrejas, não é isso. Mas eu quero responder essa pergunta, porque existe uma grande confusão, equívoco, um grande equívoco no meio evangélico. Algumas pessoas pensam que a manifestação do poder de Deus em determinada igreja é justamente naquela igreja em que todo culto tem pelo menos uma ou duas pessoas endemoniadas. Então é porque ali tem o poder de Deus. Isso não é verdade. E eu vou explicar. Estas igrejas aonde os demônios se manifestam em todos os cultos são as igrejas que cometem o delito, o erro, o equívoco de estar invocando esses demônios no culto. A palavra de Deus não nos ensina a invocar demônios. O que seria invocar demônios? Dizer os seus nomes, chamá-los no culto. E existem igrejas que têm o chamado culto de libertação. Existe uma grande denominação que chama esse culto de sessão do descarrego, que inclusive é um nome usado em Umbanda, Candomblé. Eu não sei qual dos dois, ou se é nos dois. Na minha opinião, um terrível erro que essa igreja, que essa denominação comete, né? Imitando, obrigado querido, Deus abençoe, muito obrigado. Imitando o mundo, né? Imitando uma religião totalmente contrária à palavra de Deus, né? Mas o que eles fazem nesses cultos de libertação, chamado sessão de descarrego? Eles invocam demônios, irmãos. Eles invocam demônios. Nós não encontramos na Bíblia nenhum ensinamento para fazermos isso. O que nós encontramos na Bíblia é exatamente o contrário disso. Se um demônio manifestar, o que nós temos que fazer? A mesma coisa que o Senhor Jesus fazia, que o apóstolo Paulo fazia, que os servos de Deus, discípulos de Cristo faziam, que estão na palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Expulsavam o demônio o mais rápido possível. Porque, irmãos, os demônios são mentirosos, são caluniadores, são os nossos adversários, são os nossos inimigos. O que pode me garantir que se eu os entrevistar, eles me dirão a verdade? Então essa história de entrevistar demônio, isso é um grande equívoco, irmãos. Nós não temos essa prática nas Escrituras. Nós vamos examinar ao longo desse curso aqui, nós vamos examinar todas as passagens bíblicas aonde Jesus expulsou demônios, aonde Paulo, por exemplo, também expulsou demônios. E nós não os encontraremos batendo papo com os demônios. O máximo que você vai encontrar é Jesus ordenando ao demônio que dissesse o seu nome, para que os apóstolos percebessem que não se tratava de um demônio, mas de uma legião de demônios. E eu vou passar um vídeo aqui, e na verdade eu não vou passar só um vídeo, eu vou passar alguns vídeos aqui, assustadores, irmãos, de manifestações reais de demônios. E eu tenho um desses, aonde é uma legião. E você vai ver nesse vídeo que a pessoa que está endemoniada, ela vai falar com vozes diferentes. Diferentes vozes de seres diferentes que estão ali no corpo daquela pessoa. Uma legião de demônios. Então por que o Senhor quis que fosse revelado que era uma legião de demônios? Para que todos nós soubéssemos que o Senhor Jesus está acima de todos os demônios, que não há demônios que resistam ao seu poder. O nosso Senhor recebeu o nome que está sobre todo nome.
todo ser que há nos céus, na terra e debaixo da terra, dobrará seus joelhos e confessará a Jesus Cristo como Senhor. Todos os seres, incluindo Satanás, o diabo e todos os demônios. Então nós vamos, ao longo desse curso, estudar isso aqui, sem pressa, amém, queridos? Com bastante base bíblica, isso é muito importante, porque, amados, por que nós estamos começando isso agora? Porque nós começamos um jejum aqui na igreja, e eu sei que nem todos estão no jejum, mas boa parte dos irmãos estão no jejum, e nós temos visto coisas estranhas acontecendo, né? Nós temos visto ataques acontecendo justamente nesse período, e nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Nós precisamos estar alertas, vigilantes. Eu gostaria que você examinasse primeiramente comigo 2 versículos aqui, mas antes de você abri-los, só encerrando esse assunto. Então escute bem: se nós aqui ficássemos invocando nomes de demônios, sejam eles quais forem, se fizéssemos isso aqui no culto, né? Vocês não tenham dúvida que pessoas vazias do Espírito Santo manifestariam demônios. Mas desde já, eu quero que você tenha muita paz no seu coração, porque se você é de Deus, se você nasceu pelo Espírito Santo de Deus, está experimentando um novo nascimento, uma novidade de vida, se você ama o Senhor Jesus de todo o teu coração, é impossível que você fique endemoniado. Impossível, irmãos. Amém, queridos? Amém. Impossível. Eu vou provar isso aqui ao longo desse curso. Agora, repito, pessoas que deixam de buscar a Deus, se esvaziam da presença de Deus, se afastam do caminho do Senhor. Se uma pessoa nesta condição volta para o seu pecado que anteriormente cometia, a própria palavra de Deus diz que os demônios que antes oprimiam, ou o demônio que antes oprimia essa pessoa, ele volta e ainda traz mais 7 demônios com ele, para que fique mais difícil que essa pessoa volte para o caminho do Senhor. Então, se uma pessoa nessa condição visita, por exemplo, um culto, né, uma igreja, no horário do culto, esta pessoa, mesmo tendo sido há anos ou meses atrás batizada, mas porque ela voltou para o pecado, uma pessoa nessa condição que não se arrependeu do seu pecado e vem para um culto santo ao Senhor, o demônio que a está acompanhando pode sim fazer com que ela fique endemoniada, porque ela perdeu o contato, irmãos. Existe um hino que eu vou até pedir para o irmão Júlio cantar aqui domingo de manhã: guarda o contato com teu Salvador. Quantos já ouviram esse hino? Amém? Lindo, né? É uma grande verdade. Irmãos, mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa viver o que diz a letra dessa canção, desse louvor: guarda o contato com o teu Salvador. O que mais que diz? Isso, minha esposa, muito obrigado. Minha esposa que foi batista. E a nuvem do mal não te cobrirá. Porque eu acho que é do cantor cristão, né? É da harpa mesmo? No cantor não tem, não? Não? É da harpa? Ah, parabéns, meu amor. Não sabia que você estava assim com a Assembleia de Deus. Glória a Deus. Guarda o contato com teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Está vendo? É exatamente isso, irmãos. Amém? Se você estiver ligado na videira que é Cristo, que é o Senhor, o maligno não te toca, ele não pode tocar em você. O máximo que pode acontecer é ele ficar a uma certa distância, e Deus permitir que você o veja, para um propósito, como já aconteceu comigo diversas vezes, para que você
saiba o que está acontecendo no mundo espiritual, amém? Para que você ore mais, para que você jejue, para que você repreenda o mal em nome de Jesus. Então queria examinar com vocês primeiramente Tiago, capítulo 4, versículo 7, amém? E eu quero lembrar que hoje aqui nós estamos apenas dando uma introdução ao assunto, o inimigo das nossas almas, amém? Eu gostaria de ter colocado o título desse curso de Batalha Espiritual Bíblica, mas é como eu falei para vocês, batalha espiritual é um termo que no meio cristão sério, aqueles que levam a sério a palavra de Deus, é visto com muita desconfiança hoje. Mas o que nós vamos ver aqui é isso na prática, amém? Como termos vitória dia a dia contra o inimigo das nossas almas, em nome de Jesus. Tiago 4, versículo 7, eu sei que a maioria de vocês já conhece esse versículo, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Amém? Então vejam que interessante, em apenas um versículo é mencionado Deus, a quem nós temos que nos sujeitar, e esse é o primeiro passo, a sujeição a Deus. Agora, como é que eu posso me sujeitar a alguém que eu não conheço? Daí a importância da meditação na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a revelação de quem é Deus, de qual é a sua vontade. Então é importante conhecermos a palavra de Deus, todos os dias examinarmos a palavra, e também a importância da oração, porque é através da oração que nós temos intimidade com o Senhor. Nunca a oração divorciada da palavra de Deus, e nunca a palavra de Deus divorciada da oração. Sempre que você ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, leia orando no Espírito, amém? Se possível, ore primeiro, ore no final, e esteja durante a leitura ligado ao Senhor. Essa palavra é santa, ela, sem a revelação de Deus, nós não a entendemos, é como um enigma para nós, e eu tenho isso como algo que eu vivi, porque na Igreja Católica eu ganhei um Novo Testamento, e ainda que eu tenha usado esse Novo Testamento, e li esse Novo Testamento na Igreja Católica, para questionar algumas práticas católicas, e por isso praticamente eu fui expulso da Igreja Católica, eu só vim entender o que eu estava lendo, depois que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu estava na Igreja Católica, eu não tinha a compreensão das Escrituras. Eu lia aquilo e para mim parecia um enigma, um livro lacrado, sabe? Não conseguia entender. Mas o Espírito Santo de Deus, que entrou no meu coração, quando eu fiz aquilo que no catolicismo eu não aprendi que eu tinha que fazer, que era me arrepender dos meus pecados e confiar em Cristo, no sangue de Jesus derramado, no poder que há no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para o perdão dos meus pecados e para a minha salvação. Que eu tinha que me render a Jesus Cristo e somente a Ele, e não a santos, a supostos mediadores entre Deus e os homens, a rituais, né? Ordenanças para a minha salvação, porque no catolicismo a gente aprende isso, né? Que nós temos que seguir os sacramentos católicos para que a gente seja salvo. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina que a salvação não está numa denominação cristã, como o catolicismo, uma religião. A salvação está na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, que Ele fez por nós, amém, queridos? Quando depositamos nele a nossa fé, recebemos um novo nascimento, experimentamos um novo nascimento, para a glória de Deus. Então, quando eu passei por esse novo nascimento, eu me sujeitei a Deus,
E me sujeitando a Deus, eu descobri que eu tinha que resistir ao pecado, porque o que o diabo quer é nos fazer pecar. Compreendem, irmãos? O diabo quer não somente que você peque, mas ele quer que você volte a cometer os pecados de antigamente. E essa oposição a gente vai viver até que o Senhor nos leve para a glória, queridos. Até que o nosso corpo carnal se torne um corpo glorioso depois da ressurreição da carne. Enquanto isso não acontecer, teremos essa oposição todos os dias da nossa vida, irmãos. Todos os dias. Compreendem? Então nós temos aqui Deus sendo mencionado, o diabo sendo mencionado e nós sendo mencionados, não é? Ou seja, os personagens dessa história, Deus, o diabo e nós sendo mencionados, né? E a nossa parte aqui é, em primeiro lugar, buscar a Deus, nos sujeitarmos a Ele, à vontade dEle, querermos andar segundo a sua vontade. Em segundo lugar, e nunca invertendo, tá? Nunca invertendo. Irmãos, eu tenho um vídeo que eu vou mostrar aqui. Aliás, é o vídeo, não hoje, mas não se assustem, tá? Com esses vídeos, mas são necessários. O vídeo é de policiais que prenderam uma pessoa que eu não sei qual o crime que ele cometeu. Eu até coloquei isso no grupo da igreja pedindo para os irmãos assistirem com cautela. Eu ia colocar de noite, eu falei, não vou colocar isso de noite, vai ter gente que não vai dormir. Aí coloquei de manhã. Mas nesse vídeo a pessoa endemoniada de uma legião tinha sido presa por policiais. E um dos policiais, talvez seja evangélico, ele quis repreender o demônio. Está repreendido em nome de Jesus. O demônio riu dele e disse assim: faz a minha vontade e quer me repreender. Foi envergonhado, irmãos. Foi envergonhado, irmãos. Faz a minha vontade e quer me repreender. Queridos, os demônios, eles estão à espreita. E esse é o outro versículo que eu gostaria que você abrisse, que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tá? O maligno está à espreita, ele conhece você. Quando você peca, você não pense você que o diabo não sabe que você pecou, ele sabe. Quando eu digo o diabo, eu quero dizer os demônios que estão ao seu comando, ok? O diabo não é onipresente, ele não está em toda parte, mas para cada pessoa, né, o diabo certamente, e principalmente para aqueles que representam risco para o império das trevas, o diabo ele tem demônios para ficar à espreita ali. Então vejam aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ok? Então vejam que a própria palavra de Deus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nos adverte que o maligno está à espreita. Ele não está ao redor, ele está ao derredor, ele está um pouquinho mais longe, mas ele está nos observando. E por que ele está um pouquinho mais longe? Porque se você teme a Deus, se você guarda os seus mandamentos, a promessa do Senhor é que os seus anjos estão guardando você ao seu redor, amém? Amém, queridos? Então, há pelo menos um anjo de Deus guardando você, pelo menos um. Quanto maior a sua missão, ou esse anjo é mais capacitado, é mais forte espiritualmente falando, porque há hierarquias, né, de anjos, ou então há mais de um anjo guardando você. Mas há anjos guardando você, guardando a mim, para a glória de Deus, amém, queridos? Ah, pastor, então eu posso orar para o anjo? De jeito nenhum, nunca faça isso, amém? Posso conversar com o meu anjo? Também não pode, não, tá? A palavra de Deus não ensina a fazer isso, não ensina a fazer isso. E se algum dia um ser de luz aparecer para você, se apresentando como um anjo,
faça para ele uma pergunta: Jesus Cristo é o teu Senhor? Pergunte para o anjo. Se ele disser que sim, só para você não ter dúvida, você pergunte assim: então diga aqui agora, confesse isso, confesse que Jesus Cristo veio em carne e derramou o seu sangue para a nossa salvação. Nenhum demônio fala isso, irmãos. Eles não podem falar isso. Nenhum demônio fala isso que eu acabei de falar aqui. Então, se algum espírita está ouvindo esta palestra, é porque Deus permitiu você ouvir, tá? Vai para a internet, com a permissão de Deus. Se Deus assim quiser, espíritas estarão ouvindo essa palestra aqui. E se estiverem ouvindo, na próxima sessão espírita, eu vou te lançar esse desafio. Pergunte para o espírito que está ali manifestado, pergunte para ele: você confessa que Jesus Cristo veio em carne e derramou o seu sangue para a nossa salvação? O demônio desculpa, né? Demônio, né? Para mim é demônio, para você é um parente que faleceu, não sei. Dr. Fritz, não sei, mas tudo bem, respeito a sua crença. Mas eu inclusive li um livro contando essa experiência, e de uma forma muito ardilosa, o espírito respondeu assim: sim, eu confesso, mas não repetiu a frase, não repetiu, era uma sessão mediúnica. Aí quando o espírita teve de novo a oportunidade da pergunta, porque ele tinha lido na Bíblia, na primeira carta de João, a primeira epístola de João, que está escrito: provai os espíritos se eles procedem de Deus, e está escrito que os espíritos que não procedem de Deus não reconhecem que Jesus veio em carne, que derramou o seu sangue para a nossa salvação. E aí quando aquele espírita disse para o demônio: sim, você disse que confessa, mas você não repetiu a frase, eu quero que você diga: Jesus Cristo veio em carne e derramou o seu sangue para a nossa salvação. Quando aquele espírita disse isso, a pessoa que estava incorporada, o demônio que estava sendo entrevistado, para os espíritas é o espírito, né? Tudo bem? Aquela pessoa foi lançada contra a parede, violentamente, e pela boca daquela pessoa saíam vozes, gemendo, gritando, pavorosamente, porque era uma atuação diabólica que estava acontecendo ali. Irmãos, com todo respeito aos espíritas, né? Eu acho muita ingenuidade, queridos. Pensem comigo, se pessoas a quem nós vemos e tocamos, podem estar nos enganando, quanto mais espíritos que nós não vemos, que nós não vimos de onde vieram, qual é a procedência. É muita ingenuidade daqueles que se dizem cristãos e são espíritas, de não lerem a Bíblia Sagrada, porque nela está escrito que nós não temos que consultar espíritos. É muito perigoso. Um dos adjetivos, né, de Satanás é enganador. Ele é um enganador, e ele engana muito bem. Ele imita vozes, ele conheceu seus parentes. Eu não conheci o meu avô, não conheci, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Mas os demônios que acompanham minha família conheceram. E se eu for numa sessão espírita e um demônio quiser se passar pelo meu avô, ele vai falar o nome completo do meu avô, ele vai falar o que o meu avô gostava. Eles estão no mundo há muitos séculos, irmãos, muitos séculos, pelo menos 6.000 anos, no mínimo, compreendem? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Se um ser de luz aparece, seu quarto fica brilhando, aquele ser de luz apareceu ali, e ele aparece e diz para você que ele é o anjo Gabriel e que ele tem um recado. Peraí, você não é Maria nem nada, nem José, para Gabriel aparecer para você ou para mim, então desconfie, né? Quem sou eu? Eu não sou importante nem nada.
Tudo bem que o Senhor, Ele escolhe pessoas, né, humildes, sem importância nenhuma, para dar grandes missões. Mas será que Gabriel, né? Então vamos lá, meu filho, né, Gabriel? O nome dele é em homenagem ao Gabriel bíblico. Então você faça essa pergunta: já que você é Gabriel, então Jesus Cristo é o teu Senhor. Então repita isso aí: Jesus Cristo é o meu Senhor. E também repita o seguinte: Jesus Cristo veio em carne e derramou seu sangue pela minha salvação. Então, nós estamos hoje na introdução a esse assunto, e logo na introdução eu já quero esclarecer a respeito disso, tá? Não conversem com espíritos, com supostos anjos, não orem jamais a anjos. Eu estou dizendo que sempre tem um anjo acompanhando você, que é de Deus, mas não ore a anjos, não converse com eles. Quando nós oramos, nós temos que orar ao Pai, a Deus, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, amém? A fórmula é essa: oração direcionada a Deus, por meio do único mediador, que é Jesus Cristo, e com a ajuda do Espírito Santo. Nem de anjo você tem ajuda para orar, é do Espírito Santo, ok? Para a resposta da tua oração, o Senhor pode dar ordem aos seus anjos, mas quem dá ordem aos anjos é Deus. Certa vez eu estava num condomínio onde eu morava, alguns anos atrás, e numa tarde, não me lembro de que dia da semana, mas devia ser sábado, acho que era sábado. Eu estava no computador, eu acho até que eu estava preparando a pregação, procurando alguns versículos na Bíblia, e de repente toca a campainha, e era uma senhora desesperada, porque o filho dela, que tinha saído da penitenciária, da prisão, que estava em casa, ficou endemoniado e estava fazendo barbaridades lá, né? E então eu falei que em 5 minutos eu estaria lá. Ela sabia que eu era pastor. Dali a 5 minutos, eu, claro, orei, né? E fui para lá. Irmãos, o demônio saía e o demônio voltava. O demônio saía e o demônio voltava. Só que tem o seguinte: a casa era de 2 andares, e quando eu cheguei lá, o endemoniado tinha acabado de pular da varanda do 2º andar para o quintal. Pulou de uma altura de uns 3,5 metros, no mínimo 3,5 metros para 4 metros, e não estava sentindo dor nenhuma. Mas quando eu expulsava o demônio, em nome de Jesus, na mesma hora que eu expulsava, eu já tinha certeza que o demônio tinha saído, porque ele começava a gritar de dor no pé, segurando o pé. Ai, 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 meu pé, ai, 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 ai. E aí eu pensava que ele já estava liberto, né? Então chama aí, vamos levá-lo para o hospital. Só que na hora que ele ia entrar no carro, o demônio manifestava de novo. Irmãos, isso durou uma meia hora. O demônio saía, ele gritava de dor, o demônio voltava, ele parava de gritar de dor, e o demônio ali querendo bagunçar tudo, né? E irmãos, até que finalmente o demônio falou uma frase que me chamou a atenção. O demônio falou que ele tinha vendido a alma dele para o diabo, e que ele tinha direito de estar ali, porque ele tinha vendido a alma dele. Aí eu observei que ele estava com o braço dele com marcas de macumba, né? Daquelas marcas de faca que faz aqui. Eu perguntei para a mãe dele, e a mãe dele disse: olha, poucos dias antes dele ser preso, ele estava namorando uma menina do espiritismo, e ele fez cabeça. Foi ele sair de fazer cabeça, ele foi preso, né? E lá na cadeia ele batia em todo mundo, não acontecia nada com ele, porque ele fechou o corpo. E aí eu falei para ela: é isso, a senhora tinha que ter falado isso para mim desde o início, né? A senhora tinha que ter falado isso para mim desde o início. E ela não tinha falado. Aí, e eu repreendendo, aí eu tive uma ideia. Eu pensei: meu Deus, a gente vai ficar aqui até amanhã, até depois de amanhã, esse demônio não vai sair. Então eu fiz o seguinte: eu pedi licença, dobrei meu joelho num canto ali da sala e falei com Deus, e falei assim, em voz alta, para eles ouvirem, os familiares. Eu falei assim: Senhor, envia, Senhor, aqui anjos de guerra com espada desembainhada, para que quando esse demônio sair, os teus anjos não permitam que eles entrem de novo nesse corpo.
até que pelo menos essa pessoa vá para o médico e seja tratada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E aí, para a glória de Deus, eu expulsei de novo o demônio em nome de Jesus, e os demônios não entraram naquele rapaz novamente. Pelo menos não ali até ele entrar no carro e ir para o hospital, onde ele tinha que ir. Estão entendendo, irmãos? A batalha é real. Agora, eu dei ordem para anjo? Não. Eu roguei ao Pai, eu roguei a Deus. Senhor, dê ordem aos teus anjos, segundo a tua vontade. Me socorre, Senhor, envia aqui os teus anjos de guerra, para que quando esse demônio sair, em nome de Jesus, os teus anjos cerquem esse rapaz, e o demônio não possa mais entrar nele. E assim aconteceu, para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém, meus amados? E eu vou dizer, alguns vão saber quem é esse rapaz. Alguém lembra de um culto que nós estávamos realizando e entrou uma pessoa dando cambalhota no culto endemoniada? Quem é dessa época? Graças a Deus, muitos irmãos são dessa época, né? Anos atrás. Quando aconteceu isso, uma irmã da igreja, que assim, acho que na verdade nunca foi das nossas, né? Vamos colocar assim. Ela fez o seguinte comentário: e essa igreja aqui não está preparada para isso não. Sabe por que ela falou isso? Porque, como eu disse para vocês no início, a gente não tem aqui, ao longo, né, dos nossos cultos, manifestações de demônios, porque a gente não invoca demônios. Amém? O único nome que é chamado aqui é o nome de Jesus. Amém, queridos? Para a glória de Deus. As igrejas que ficam invocando demônios são as igrejas onde eles se manifestam constantemente. Na verdade, perdão aqui o que eu vou dizer, mas eu fico muito preocupado com isso, porque de certa forma é um centro de macumba com placa de igreja, né? Porque o que se faz no centro de macumba? Se chama demônios. E o que essas supostas igrejas estão fazendo? Chamando demônios. Então vejam bem. Ah, mas uma pessoa não tem que manifestar para ser liberta? Não tem. Irmãos, quando eu me converti, lá pelos idos de 88, 89, eu me lembro bem que eu louvava o Senhor. Na hora do louvor, eu ficava todo arrepiado, da cabeça aos pés. Eu estava louvando e todo arrepiado. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí depois me falaram, não tem isso na Bíblia não, tá? De estar arrepiado, mas depois nunca mais aconteceu isso, então eu acredito que seja verdade. Eu estava sendo liberto ali, liberto. Nem você já ouviu falar que o louvor liberta? Quantos já ouviram falar isso? Mas é só quando você adora a Deus. Você cantar da boca para fora não adianta nada. Agora, quando você adora a Deus louvando, você vai sendo liberto. Você vai sendo, sabe, as coisas ruins. Você já ouviu aquela frase, quem canta os males espanta? Isso aí tem base na Bíblia, mas não é qualquer música. São louvores de adoração a Deus. Amém, queridos? E aí o mal vai saindo. E eu sentia aquilo. Eu fiquei mais ou menos um mês sentindo aquilo. Ao longo no início da minha conversão. Ao longo do primeiro mês. Nunca mais depois eu senti aquilo. E aí depois me falaram, esses arrepios é porque você estava sendo liberto de demônios. E realmente, irmãos, eu era oprimido por demônios antes da minha conversão. Então, cheguei a ver um ser de luz no meu quarto, por exemplo, né? Por isso que eu chamo a atenção de vocês em relação a isso. Só que quando entrou aquele endemoniado na igreja, isso foi antes de eu expulsar lá no condomínio. Uma pessoa comentou, essa igreja não está preparada. Por que ela falou isso? Porque ao invés de fazer espetáculo com o demônio dentro do culto, que tinha que prosseguir, eu peguei o endemoniado e levei para fora junto com alguns irmãos do ministério. Não me lembro se o pastor Robson já estava com a gente, estava? Você estava nesse culto, pastor? Tá. Hã? Você estava junto lá fora, né? E o demônio saiu ou não saiu? Você lembra? Saiu, para a glória de Deus. Nós repreendemos, o demônio saiu e eu falei para a mãe dele, traga ele aqui na igreja, traga ele aqui na igreja. Sabe o que ela falou para mim? Eu vou ter que falar o nome, irmãos. Pastor, eu levei ele para a igreja universal e eles não conseguiram expulsar o demônio dele. E aqui foi expulso. Então, irmãos, Deus permitiu acontecer aquilo só para mostrar claramente o que eu estou falando. Algumas pessoas pensam, igreja de poder,
é a igreja que manifesta muito demônio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Geralmente a igreja que manifesta muito demônio é porque chama demônio. Igreja de poder, irmãos, é a igreja que tem santidade, que tem o Espírito Santo, que a palavra de Deus é levada a sério, queridos. Esse é o poder de Deus, a palavra de Deus, a oração em nome de Jesus. Então, com isso, a gente fecha essa introdução ao assunto, amém? Não estou aqui querendo criar contenda com denominações, mas existe essa ilusão de que igrejas aonde não tem expulsões de demônios constantemente, Deus não estaria agindo ali. Ele está agindo. Para uma pessoa ser liberta de demônios, ela não precisa manifestar os demônios. Compreendem, irmãos? Compreendem? Porque se precisassem, todos os apóstolos de Cristo teriam que ter manifestado o demônio primeiro, para depois serem apóstolos de Cristo. Todos os convertidos a Cristo precisariam ter manifestado o demônio primeiro, para depois serem discípulos de Cristo. Então isso não é verdade. Então, queridos, vamos nos sujeitar a Deus, amém? Vamos andar no caminho que devemos andar. Todos os dias orem, levem isso a sério, como tem sido dito aqui por muitos pregadores. Acho que o primeiro que falou essa frase recentemente foi o Renato, o evangelista Renato. O diabo não está brincando de ser diabo. Então não brinque de ser crente, amém? Não brinque. A palavra discípulo tem a mesma raiz da palavra disciplina. Nós precisamos ter uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura bíblica, e em momentos de ataque, e em momentos de necessidade, precisamos de uma disciplina de jejum também, amém? Então, em nome de Jesus, tome posição, amém? Em nome de Jesus, se sujeite a Deus e resista às tentações, buscando ao Senhor, e o diabo fugirá de você. A palavra não diz que nós temos que fugir do diabo. A palavra diz que o diabo foge de nós. Mas sabe quando é que ele foge de nós? Quando nós obedecemos a mesma palavra que diz: fujam do pecado. Amém? Do diabo a gente não foge, mas do pecado a gente tem que fugir. Amém, queridos? Então, que o Senhor nos guarde, que guardemos a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, amém? Então essa foi a nossa primeira aula desse curso. Eu queria encerrar com uma breve oração. Você pode curvar sua cabeça, amém? Em nome de Jesus, vamos falar com Deus em oração. Amado Deus e Pai, te damos graças, ó Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada na introdução a esse curso. Pedimos a Ti, ó Senhor, a Tua bênção, Pai, em todo este curso, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estarmos aprendendo mais a respeito deste tema, e que o Senhor venha nos cobrir no poder que há no sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre de toda e qualquer retaliação maligna, tanto a nós aqui que nos reunimos aqui presencialmente nesse curso, quanto àqueles que estão participando deste curso por meio da internet, Pai. Pai, esteja guardando cada um, livra-nos das retaliações malignas, Pai. Protege a nós, a nossos familiares, as pessoas que amamos. Livra-nos dos ardis do maligno, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te rogamos, não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, em nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória para todos sempre, e todos digam amém, e graças a Deus, amém? Que Deus abençoe. 5 minutinhos para intervalo, e em seguida começa o culto.